Carta 1, sessão 3. Para esta sessão escolhi 4 excertos que vou passar a ler. A sua consciência pessoal é inteiramente responsável por tudo aquilo que vem para a sua vida e experiência pessoal. É a sua consciência pessoal que traz para você o bem ou o mal. O que é que eu entendo com esta frase? Que os nossos pensamentos, a nossa consciência, tudo aquilo que fazemos, tudo aquilo que pensamos, tudo aquilo que vibramos, tudo aquilo que fazemos a nós mesmos e aos outros tem repercussões. A nossa consciência pessoal e tudo o que eu falei agora é inteiramente responsável por tudo aquilo que vem para a sua vida e experiência pessoal. Ou seja, tudo aquilo que nós pensamos, nós atraímos para a nossa vida. Por exemplo, se eu emano medo, se eu vibro medo, se eu reclamo o tempo inteiro, se eu sou uma pessoa negativa, o que é que eu vou atrair para a minha vida? Tudo isso. Situações que me provoquem ainda mais medo, negatividade. Então, nós somos responsáveis pela nossa vida. No fundo, temos livre-arbítrio. É a sua consciência pessoal que traz para você o bem ou o mal. Bem, eu acho que estas duas frases remetem para o karma. O que é o karma? É uma dor vivida lá atrás, noutras vidas ou nesta vida, e que não foi tratada, curada. Ou então foi algo que me aconteceu e que me marcou muito o meu espírito. Por exemplo, eu posso ter sido assassinada, eu posso ter sofrido violência, eu posso ter sido abandonada e numa outra existência. E para esta existência isso vai ter que ser curado, resgatado. Por exemplo, imaginando que eu fui abandonada nesta vida, eu trago esse karma de abandono. Então, numa relação, ou mesmo de amizade, ou uma relação com um companheiro, eu vou estar sempre com medo que ele me abandone. Por exemplo, é uma coisa inconsciente. Está no nosso inconsciente, nós não sabemos muito bem, então como é inconsciente, nós acabamos também por atrair essa situação, porque está lá alojada no nosso espírito. Então, se eu não curar isso, não é? Porque o objetivo, não é, da terceira dimensão é realmente esse. Infelizmente estamos numa Matrix, estamos a sair dela, mas a Matrix é isso mesmo, é nascermos a zeros, não trazermos nenhuma memória de quem fomos, apenas isso se vai revelando ao longo da nossa vida, com essas mesmas situações. Então, o que é que eu preciso para curar isso? É deixar vir a dor. Se eu tenho medo de ser abandonada, eu tenho que, quando a dor vier, quando esse medo vier, eu tenho que o tratar. Como é que eu posso tratá-lo? Simplesmente imaginando que me dá para chorar, me dá para desabafar com alguém, por exemplo, meditação, deixar, espiritualmente falando, deixar que a dor venha, imaginando-a no centro do peito e depois com um tubo aspirador eu aspiro toda essa densidade. Porquê? Porque o nosso peito é um ímã. Então, são as emoções, não é? Então, se eu tenho medo, então o ímã, não é? O medo vai agarrar-se cada vez mais ao peito, porque é aí que ele sente. Então eu começo a vibrar cada vez mais esse medo, cada vez mais esse medo. O que é que atraio? Medo. E invariavelmente, se calhar até uma situação de abandono. Então ele tem que ser curado. E ao fazermos limpezas espirituais, a densidade acaba por sair, não é? Esta do tubo para mim é fantástica. Eu sinto que o medo vem, eu sinto aquele medo, sinto cada vez mais, choro, faço o que tenho que fazer, penso, escrevo, desabafo, mas depois tenho que limpar. Imagino o tubo aspirador e ele limpa à frente do meu peito e ele limpa toda aquela densidade e o universo trata disso. Mas isso é uma coisa gradual, não é de um dia para o outro, porque nós somos almas antigas, as pessoas, a grande maioria das pessoas que estão aqui encarnadas no planeta Terra são almas antigas, são pessoas que já viveram muitas experiências e têm energias muito densas dentro delas que não conseguem lidar. E eu vou dar aqui o meu exemplo pessoal. O que me curou dos meus karmas, digamos assim, foi a hipnoterapia. Foi para já muita meditação, muito diálogo com outras pessoas que passaram pelo mesmo ou com situações parecidas, muito choro, muita escrita, tipo diário. Hoje senti isto, hoje senti aquilo, como é que eu vou resolver? Pedia muitas vezes a cura, sempre, desde que comecei a meditar, desde 2013, me apercebo que tinha problemas espirituais, então eu pedia sempre a cura para isso.
Eu não sabia o que era, mas eu sabia que não estava bem, que não era eu, que não era a minha essência aquela, cheia de medo da vida, e emanava situações que, se eu não fiz mal a alguém, ou seja, eu no fundo sabia que aquilo era uma... Como é que eu ia te explicar? Eu no fundo sabia que eu tinha que passar por aquilo por algum motivo, mas queria saber o motivo. Então, a hipnoterapia, a regressão a vidas passadas, levou-me ao entendimento. E foi fantástico, porque foi um longo processo, foram, creio que 3 anos, com sessões passadas, e a cada sessão era uma cura, era um pequeno passo para a grande cura. E depois comecei a perceber as relações, mas porque é que esta pessoa está na minha vida, mas porque é que aquela já não está, e depois outras pessoas que voltaram, e novas pessoas, tudo, absolutamente tudo tem um sentido, tem um significado, uma maneira de pensar, um medo que não faz sentido nesta vida, mas que lá atrás eu passei por isso, e é necessário curar. E a partir do momento em que nós queremos curar, nós deixamos simplesmente de emanar isso, de vibrar isso, e começamos a ser nós mesmos, a vibrar pela nossa essência e a atrair coisas boas para nós, coisas que ressoam agora com a nossa frequência. E ao curar isso, ao entender o que é que se passou, o meu espírito, não é? Toda a minha vibração, toda a minha energia começou a expandir-se, comecei a entender e deixei de vibrar esse medo. E comecei a libertar-me, comecei a descobrir-me, a fazer coisas que gosto, a conhecer-me, a não ter medo de olhar para dentro de mim. Porque nós, quando estamos sujos, estamos densos espiritualmente, estamos carregados, cheios de karmas por resolver, nós não sabemos quem somos. E há que fazer essa análise, há que ter essa força de vontade para irmos mais além, para expandirmos a nossa consciência. Porque, no fundo, libertar-nos dos nossos karmas é uma bênção. É uma liberdade, é uma libertação, e eu espero que todas as pessoas que tenham essa oportunidade de passar aquilo que eu passei, porque não, há outras técnicas, mas que tenha essa força de vontade e que queira, porque vai conseguir, eu tenho a certeza. Peça ao alto que o alto vai lhe ajudar, os seres de luz vão ajudá-lo, os seus guias, os seus mestres vão encaminhá-lo, até porque nós estamos numa transição planetária e todas as emoções que passamos nós, não é? Vamos ter que as curar, todas as situações que passamos, os karmas, nós vamos ter que as resgatar. Agora, este é o momento, e para irmos para a 5ª dimensão, uma dimensão muito mais leve, e é isto. Agora o segundo excerto. Lá está. No seu subconsciente, eu chamo-lhe inconsciente, você traz lembranças fortemente impregnadas, ainda que ocultas, de traumas, emoções de sua ou suas vidas anteriores que podem irromper e afetar a sua consciência atual. É isto mesmo que eu estava a explicar. Então nós trazemos essas lembranças, que não sabemos bem aquilo que são, impregnadas, né, ocultas, traumas, emoções, e que afetam a nossa consciência, afetam o nosso destino, porque não? Se eu tenho muito medo de uma situação, a oportunidade está à minha frente e eu não quero ir, eu não quero avançar, não é? Eu depois vou ter que colher aquilo que semeei, não é? O meu livre-arbítrio. Então, ao querer curar isso, eu acredito que esteja muito mais no meu caminho para a minha evolução, no caminho certo para a minha evolução, porque apanhar atalhos não é fácil, porque lá mais à frente nós vamos colhê-los. E então é isso, é libertar-nos de todos esses medos, sentimentos e emoções para começarmos a viver a nossa vida em conformidade com a nossa essência. Quem sou eu? Não é? Ao invés de viver com tudo aquilo que é do meu personagem que viveu lá atrás. Já não interessa, é preciso curar, sim, sem julgamento, principalmente sem julgamento, porque nós não tínhamos a consciência que temos agora. Nós nem sequer nos lembramos do que é que fizemos, porque há pessoas que optam por não fazer regressão e até querem e não podem saber por algum motivo, ou não estão preparadas, ou a hora não chegou. Portanto, sem julgamento, aceitação acima de tudo, não julgar, não nos culparmos e tentarmos ser felizes. Outro excerto que me parece interessante. A sua oração fervorosa e específica para aliviar algum acontecimento pode receber resposta, mas a longo prazo será de pouco proveito se sua mente e seu coração continuarem em contravenção com as leis universais do amor e se você viver com atitude mental de constante crítica.
Lá está. Podemos rezar com fé para a resolução de algum problema ou aflição, mas se não nos acharmos merecedores, através, por exemplo, das crenças limitantes que nos foram ensinadas, a igreja, não é? A nossa cultura, estaremos a transgredir as leis universais do amor, ou seja, o amor incondicional que Deus tem por nós. Não é? Nós somos merecedores, nós temos que pensar que quando oramos, quando pedimos alguma coisa para nós, para algum ente querido, para alguma situação ficar resolvida, nós temos que acreditar que aquilo vai acontecer, temos que ter fé, vibrar positivo. Sim, se nós tivermos merecimento, vai acontecer. Se não, é porque não chegou à altura ou é porque tínhamos alguma lição, alguma aprendizagem a aprender com isso. No entanto, temos que ter sempre uma atitude mental positiva e não de constante crítica. Tentar desviarmos um pouco também da situação, entregar a Deus os nossos problemas e pedir que os seres de luz, os nossos guias, nos mantenham sempre no caminho do bem, no caminho que é para nós, no caminho da evolução. Nós merecemos ser felizes, por isso vamos pedir, vamos orar, vamos ter fé. Eu tenho uma amiga minha que diz assim: mas eu peço, mas às vezes não peço aos anjos ajuda porque já viste com tantas pessoas a pedir ajuda, porque é que, ou seja, essa pessoa, eu também pensei isso muitas vezes. Os anjos, né, os nossos guias têm todo o tempo do mundo para nos ajudar e eles conseguem estar em todos os locais ao mesmo tempo, porque a sua consciência é muito maior daquilo que nós possamos imaginar. E então nós não chateamos ninguém, nós não tiramos a vez de alguém ser ajudado. Não, nós estamos aqui, temos o nosso lugar, temos a nossa missão, temos os nossos karmas, mas isso não impede de sermos felizes, de estarmos a tirar a felicidade a alguém. Mas aquela pessoa precisa mais do que eu. Precisamos de todos, mas os anjos, os guias delas também a vão ajudar. Portanto, nada de crenças limitantes. Vamos atrair coisas boas para nós, pensamento positivo, vibrar positivo, sentir positivo. O último excerto. Você não pode efetuar mudanças permanentes na sua vida a menos que você mude a sua consciência. Portanto, as pessoas devem rezar e esforçar-se a todo momento para alcançar o amor incondicional. Esta frase é muito bonita e muito profunda, porque realmente é o que diz aqui: você não pode efetuar mudanças permanentes na sua vida a menos que você mude a sua consciência. Lá está, no fundo é um resumo de tudo aquilo que eu disse. Nós vibramos de uma maneira, pensamos de uma maneira e só o nosso querer, a nossa força de vontade para mudarmos a nossa consciência, as nossas atitudes, os nossos pensamentos, é que vão conseguir. Se eu vibrar algum sentimento de raiva, por exemplo, ódio, o que é que eu vou atrair? Mais ódio. Então eu vou ter que perdoar, vou ter que tentar perceber porque é que eu sou assim, não é? Porque é que eu sinto aquilo por aquela pessoa, o que é que ela me fez, mas será que eu posso perdoar? Por exemplo, alguém me fez uma ofensa, mas essa pessoa se calhar até está mais zangada com ela própria do que comigo. Então é analisar a situação, não sermos impulsivos e perdoar. Portanto, as pessoas devem rezar e esforçar-se a todo momento para alcançar o amor incondicional. No meu caso, eu não rezo, eu oro, mantenho-me mais perto dos meus guias, converso com eles, medito, eu sei que eles me escutam, eles ajudam-me e inspiram-me. Eu recebo sinais, eu sei que mereço, eu hoje sei que mereço, eles amam-me incondicionalmente. Eu tento ter sempre uma atitude positiva na vida, apesar das contrariedades, e isso chama-se fé. Então nós temos que mudar a nossa consciência e pensar que merecemos, deixar as crenças limitantes, estudar mais sobre isso também é muito importante para percebermos, mas o que é uma crença limitante? É algo que nos foi imposto, é algo que nos foi ensinado. Por exemplo, a mulher tem que casar aos X anos, tu não podes pensar desta maneira, tu não podes fazer aquilo porque os outros vão achar ou vão pensar. Não, por exemplo, isso são crenças limitantes. Então temos que nos livrar de tudo isso para sermos pessoas mais felizes. E sim, porque não rezar, orar, né, esforçar-nos a todo momento para alcançar esse amor incondicional, ou seja, para conseguirmos sentir Deus em toda a sua essência, a aceitação que Ele tem por nós. Ele criou-nos e nós somos dignos desse amor, mas para isso nós também temos que gostar de nós próprios, temos que nos amar. Então é isso. Basicamente esta sessão 3, eu tento passar essa minha opinião, essa minha visão, porque já passei por isso,
Foram muitos anos a tentar curar-me, finalmente acho que consegui libertar-me de tudo aquilo que me prendia. Eram muitos karmas, eram muitas vidas, e hoje vibro diferente, estou mais calma, e consigo ver a vida de outra maneira. E por que não ajudar o próximo, dar-lhe uma palavra amiga, um conselho. Isso é muito importante. Quando nós passamos por essas situações, quando nos curamos, estamos também prontos para ajudar os outros, e isso é muito bom, porque se eu curo a pessoa que está ao meu lado, imagina o que eu não posso fazer pela terra inteira, não é? Vibrar amor, vibrar paz, enviar luz ao planeta, às pessoas, para que se iluminem, para que tenham pensamentos mais positivos, para que se encontrem. Isso é muito bom, porque todos somos um. A Terra é um, a humanidade também é um. Nós estamos aqui, e por que não um mundo melhor? Vivemos num mundo melhor. Eu sempre esperei por isso, sempre foi o meu desejo, e espero que em breve estejamos todos na quinta dimensão a viver como uma grande família. E assim é.